O que define um povo? É a terra? A fé? O sangue? Pois é, para uma das civilizações mais antigas do mundo, a resposta é tudo isso e muito mais. Hoje a gente vai mergulhar no judaísmo, mas não só como uma religião. A gente vai entender como ele funciona como uma civilização completa, tecida com fios de cultura, de ancestralidade e de uma aliança que já dura milênios. E para começar, vamos colocar um número na tela. Essa é a população judaica global estimada para 2025. Se a gente pensar em escala mundial, pode até parecer um número pequeno, né? Mas a influência e, principalmente, a resiliência dessa civilização são gigantescas. E isso já levanta uma pergunta: o que exatamente une esse povo todo? A resposta está nesse conceito aqui que é super importante. O judaísmo é um fenômeno etno-religioso. Sabe, não é como uma religião que a pessoa simplesmente escolhe aderir. Ser judeu não é só sobre o que se acredita, é também sobre a quem se pertence. É uma identidade que mistura tudo: cultura, história da família e, claro, a fé. Para a gente entender de verdade essa civilização, a gente precisa ir lá na raiz. E essa raiz toda pode ser resumida numa única ideia, uma ideia muito poderosa, a de uma aliança, um pacto. Olha, essa ideia é o coração de tudo, tudo mesmo. Começa com um Brit, que é a palavra em hebraico para aliança. Esse pacto, que segundo a tradição foi selado com Abraão lá na antiga Mesopotâmia, é o grande porquê por trás de toda a história, de toda a lei e de toda a cultura judaica. É tipo uma promessa mútua que deu pontapé inicial numa jornada e acabou mudando um destino inteiro. Então, vamos avançar um pouco no tempo e ver como essa aliança se desenrolou na prática. A história judaica é uma verdadeira saga, uma saga épica de como esse pacto foi testado, reafirmado e reinterpretado ao longo de milhares de anos. Essa linha do tempo aqui conta uma história de pura transformação. Começa com a promessa a Abraão e a fundação de uma nação no Êxodo. A fé se centraliza num lugar físico, o templo em Jerusalém. Mas aí vem a grande virada, os exílios. Com a destruição do templo, para sobreviver foi preciso uma inovação radical. A fé teve que se tornar portátil. O judaísmo deixou de ser uma religião de um lugar sagrado para se tornar uma religião de um texto sagrado. Um texto que podia florescer em qualquer canto do mundo. E essa capacidade de sobreviver ao exílio e à dispersão pelo mundo só foi possível por uma razão: os textos. A religião virou algo portátil, contida ali dentro dos seus escritos sagrados. E isso leva a gente a uma questão bem importante. Como é que esses textos, tão antigos, continuam sendo uma fonte viva, uma orientação real no século XXI? Bom, a resposta está no jeito como eles são estruturados e, principalmente, interpretados. A base de tudo é o Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Ele é dividido em 3 partes. A Torá é o coração, a instrução divina com os mandamentos. Os Neviim, ou profetas, contam a história dessa aliança na prática, em ação. E os Ketuvim, os escritos, trazem sabedoria, poesia. Juntos, eles formam o que se chama de lei escrita. Mas só a lei escrita não era o suficiente para guiar a vida do dia a dia. E é aí que entra o segundo pilar fundamental, a lei oral. A tradição rabínica diz que, junto com a Torá, foi transmitida também uma explicação detalhada de como viver aqueles mandamentos na prática. Essa tradição oral é a chave para a vitalidade e para a capacidade de adaptação do judaísmo. E essa lei oral foi finalmente colocada no papel no que a gente conhece como Talmud. O ponto crucial aqui é o seguinte: o Talmud não é um livro de regras com respostas definitivas. De jeito nenhum. Ele é um registro de debates, de argumentos, de múltiplas opiniões. É como se fosse uma conversa imensa que atravessa séculos, permitindo que a lei antiga se adapte a novas realidades. Isso nos leva direto da teoria para a prática. Como é que essa rede complexa de textos e leis se traduz nas ações do dia a dia, afinal? A chave para entender a vida judaica está nesse conceito: ortopraxia. Enquanto muitas religiões focam na ortodoxia, ou seja, na crença correta, o judaísmo dá uma ênfase enorme na ortopraxia, que é a prática correta. A religião não é algo que se pensa apenas, é algo que se faz. A cozinha, o mercado, as relações com as pessoas, essas são as verdadeiras arenas da vida religiosa. O exemplo mais poderoso disso talvez seja o Shabat. Ele não é só um dia de folga. É descrito como um santuário no tempo, um período de 25 horas que vai do pôr do sol de sexta até o anoitecer de sábado, em que todo tipo de trabalho criativo para. O foco se volta totalmente para a família, para a comunidade, para o estudo e para a espiritualidade. É uma forma de santificar o próprio tempo.
Outro exemplo é o Kashrut, as leis alimentares. É muito mais do que um guia de dieta, viu? Essas regras transformam o ato de comer, que é algo do dia a dia, em uma prática consciente. Desde a escolha dos animais permitidos até a famosa separação de carne e leite, o Kashrut injeta santidade e disciplina no cotidiano, lembrando o tempo todo daquela aliança com o divino. E o ano inteiro é marcado por um ciclo de festivais. Cada um deles revive um momento central da história e da teologia judaica. Do som do shofar no Rosh Hashanah, que inspira ao arrependimento, até a celebração da liberdade no Pesach, o calendário judaico transforma a memória em uma experiência viva, que se repete ano após ano. Então a gente chega ao presente. E aqui é crucial entender uma coisa. Não existe um jeito único de ser judeu hoje em dia. A modernidade trouxe uma diversidade riquíssima de pensamentos e de práticas. Esse quadro aqui mostra bem esse espectro. De um lado, tem o judaísmo ortodoxo, que enxerga a lei como divina e imutável. Do outro, o judaísmo reformista, que a entende como um guia ético que está sempre evoluindo, com muito foco na justiça social. E ali no meio, tem o judaísmo conservador, que busca equilibrar a tradição com uma interpretação histórica. Cada um oferece um caminho diferente para ser judeu no mundo de hoje. Mas apesar de toda essa diversidade, tem uma esperança em comum que atravessa boa parte do pensamento judaico: a ideia de uma era messiânica. A ênfase aqui não é tanto numa salvação depois da morte, mas sim na responsabilidade de aperfeiçoar o mundo aqui e agora, de criar uma era de paz e justiça para toda a humanidade através da ação humana. E isso deixa a gente com uma reflexão final. A história do judaísmo é a história de uma aliança muito antiga que mostrou uma capacidade incrível de se adaptar, de debater e de se reinventar. A pergunta que fica no ar é: como essa jornada de 4.000 anos vai continuar se desdobrando no nosso mundo que não para de mudar?